Capítulo 7. Os abalos de Deus. Deus destrói o teu conforto, com o único objetivo de destruir as tuas corrupções. As privações têm o objetivo de fazer morrer a devassidão. A pobreza tem o desígnio de matar o orgulho. As repreensões são consentidas para acabar com a ambição. John Flavel. Você já ouviu falar dos abalos de Deus? É provável que não. Esse, pois, não é o tipo de mensagem que seja popular nos nossos dias. Mas existe, e está acontecendo muito no meio evangélico. E creio que aumentará ainda mais. Visto que isso é uma promessa para os tempos do fim, é lógico pensar que, quanto mais nos aproximarmos do fim, mais se intensificarão os abalos, os quais compõem mais uma parcela interessante do agir invisível de Deus. Eles são o modo pelo qual Deus faz que a nossa vida seja chacoalhada, para que as coisas abaláveis sejam removidas e as inabaláveis permaneçam. O autor da Epístola aos Hebreus foi divinamente inspirado para falar acerca disso. Ouça o que a palavra de Deus diz em Hebreus 12, 25 a 29. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 25 a 29. Vemos que a rebeldia dos que não dão ouvidos à voz divina será repreendida com abalos. Note que não estamos falando sobre Deus recompensar a fidelidade com abalos, e sim que os abalos são para os que rejeitam a sua voz, ou seja, a sua palavra. Portanto, o texto se refere a cristãos que não estão dando ouvidos à palavra de Deus em determinadas áreas da vida. Esse nível de tratamento e correção de Deus na nossa vida não se classifica como uma provação sobre os fiéis, e sim como uma correção aos rebeldes, e vem naquelas áreas em que ainda não estamos correspondendo ao que ele diz em sua palavra. São áreas da nossa vida cristã e do nosso caráter nas quais necessitamos ser trabalhados, e é justamente por isso que os abalos vêm. O Senhor fala claramente que ele trará os seus abalos. Na verdade, ele promete que os trará. E é de esperar que ele cumpra sua promessa, pois ele é fiel. O texto bíblico fala de abalos sísmicos, tremores de terra ou terremotos. Nunca vi pessoalmente um terremoto e confesso que jamais gostaria de ver um. Mas o que eu vi pela televisão e por fotografias já foi suficiente para me assustar. As pessoas ficam completamente indefesas, e o governo e as autoridades não podem fazer nada. Tudo o que podemos fazer num terremoto, além de tentar preservar a nossa vida, é esperar até que ele passe, para vermos o que dá para reaproveitar depois. Os abalos mencionados na Epístola aos Hebreus são uma aplicação de outros dois textos bíblicos. O primeiro é quando Deus diz a Moisés que falaria com ele no monte aos ouvidos de todo o povo, para que soubessem que o Senhor falava com ele e crescem em seu ministério. O segundo é parte de uma profecia de Ageu, que citaremos adiante. Tanto um como o outro refletem os abalos que espiritualmente o Senhor pode trazer à nossa vida, com um propósito específico. Nessa ocasião em que Deus se revelou ao povo de Israel, o que aconteceu foi o seguinte. Ouça o que diz Êxodo 19.
Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, 16 a 18. É exatamente sobre esse acontecimento que o escritor de Hebreus vinha falando nos versículos anteriores, mostrando que há uma grande diferença entre as manifestações do Antigo e do Novo Testamentos. Contudo, no que diz respeito a Deus trazer abalos pela sua palavra, nada mudou. Essa é uma mensagem do fim do capítulo 12 de Hebreus. Quando os abalos de Deus chegam à nossa vida, são semelhantes a um terremoto. Não há o que fazer. Nenhum pastor pode orar e vê-lo passar imediatamente. Tampouco a própria pessoa. Tudo o que podemos fazer é tentar nos salvar, não deixando que o diabo nos desanime, a ponto de fazer que desistamos, e esperar que o terremoto passe, para ver o que sobrou e o que terá de ser reconstruído. Alguém poderia argumentar que esse texto de Hebreus aparentemente não fala de algo acontecendo no âmbito individual. Mas ele não somente sugere essa aplicação pessoal, ao falar de outras pessoas que não deram ouvidos à voz de Deus, mas também cita outra porção bíblica de aplicação pessoal, do livro do profeta Ageu, Ageu 2, 7 e 8. Os abalos nos dias de Ageu. Ageu foi a primeira voz profética que se levantou entre os israelitas depois do exílio na Babilônia. A reconstrução do templo havia sido interrompida e estava parada havia cerca de 15 anos. O povo não se envolvia na retomada da restauração, dizendo que o tempo de reconstruir a casa de Deus ainda não havia chegado. Então o Senhor o enviou com uma mensagem de repreensão ao seu povo, mostrando que enquanto eles não obedecessem à voz divina, Deus continuaria abalando a vida financeira deles, que já não estava nada fácil. Ouça o que diz Ageu 1, 3 a 6. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Ageu 1, 3 a 6. Embora as condições materiais dos israelitas fossem ruins, se a profecia parasse aqui, ninguém diria que Deus estava por trás disso. Quando pensamos no agir de Deus, pensamos em provisão, em prosperidade, nunca no contrário. Contudo, observando a continuação da profecia dada por intermédio de Ageu, percebemos que a mão do Senhor estava estendida contra a nação de Israel, fazendo que a sua economia fosse abalada, sacudida. Era o próprio Deus abalando a vida financeira daquele povo. Ouça o que diz Ageu 1, 9 a 11. Esperastes o muito, e eis que o muito veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ageu 1, 9 a 11.
É estranho demais vermos Deus dizendo que Ele mesmo fez que o muito esperado se tornasse pouco na colheita do seu povo. E ainda depois que Ele tenha soprado sobre o pouco, fazendo que se dissipasse. Isso não combina com a mensagem de prosperidade dos nossos dias. Deus mandando os céus reter o orvalho e a terra reter o seu fruto. Muito menos também Ele fazer vir a seca. Contudo, Deus fez tudo isso. Por quê? Porque somente abalando as coisas naturais da vida do seu povo é que as coisas espirituais teriam lugar. Eles só estavam pensando em si mesmos e haviam abandonado a restauração da casa do Senhor. Mas Deus conseguiu recuperar a atenção e o serviço deles de uma forma muito especial. Quando o escritor de Hebreus escreveu que as coisas abaláveis seriam removidas, ele também falou que as inabaláveis permaneceriam. E então acrescentou que recebemos um reino inabalável. Em outras palavras, quando estamos sufocando as coisas espirituais por causa de uma dedicação dirigida somente ao que é natural, Deus pode estremecer o que é abalável, o natural, para que caindo essas coisas permaneça na nossa vida somente o que é espiritual. E então a nossa reconstrução poderá começar a partir desse ponto. Certa ocasião, Jesus contou uma parábola sobre um rico insensato, que só queria edificar para si mesmo, não para Deus. Ele fazia planos para aumentar a sua produção e armazenagem, para depois poder dizer a si mesmo que descansasse e se regalasse por ter bens para muitos anos. Deus, no entanto, chamou esse homem de louco, pois o que ele tinha preparado era para si mesmo. E quando a sua alma fosse pedida, de nada lhe adiantaria tanta riqueza. Finalmente o Senhor Jesus concluiu: assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Lucas 12, 21. De nada adianta edificar somente para nós mesmos. Devemos edificar para o Senhor na nossa vida. Pois quando seus abalos vierem, só ficará de pé o que construímos para o Senhor. E o que é nosso, o que é humano, cairá. Em Lucas 14, 28 a 30, Jesus assemelhou a vida cristã à edificação de uma torre, mostrando que também edificamos no plano espiritual. O Senhor começou a me fazer compreender palavras como essa num momento em que a vida de muitos irmãos da igreja que pastoreávamos na época vinha sendo abalada. E não entendíamos o que estava acontecendo. Muitos estavam passando por verdadeiros terremotos, e todas as áreas de sua vida estavam sendo sacudidas. Orávamos e não víamos intervenções espetaculares como antes. O céu aparentava ser de bronze, pois parecia que não haveria respostas às orações. Foi nesse período que Deus começou a trazer essa compreensão à nossa equipe pastoral, em que víamos biblicamente que o próprio Deus pode sacudir a nossa vida, para a partir daí reorganizar os nossos valores e prioridades. Assim que esse ensino começou a ser ministrado com uma sólida base bíblica, muitos irmãos compreenderam o que estava acontecendo com eles e mudaram de atitude. Foi então, e somente então, que as intervenções de Deus tiveram lugar em muitas dessas pessoas. Tenho percebido isso não somente na minha vida e igreja, mas também em contato com muitas outras igrejas e pastores. É um fato. Assim como nos dias de Ageu, quando nos esquecemos das coisas de Deus e queremos buscar somente as nossas próprias coisas, Deus não somente deixa de ter um compromisso de nos abençoar, mas também pode julgar-nos e disciplinar-nos, uma vez que a responsabilidade da edificação do reino de Deus é nossa. No entanto, quando procedemos da forma contrária e pomos o Senhor em primeiro lugar, tudo muda. A bênção e a provisão divina fluem milagrosa e abundantemente, como prometeu o nosso Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Porque Deus estava sacudindo as finanças do seu povo naqueles dias depois do exílio. Porque os israelitas haviam se tornado egoístas e descomprometidos com o reino de Deus.
E o propósito desses abalos era mudar a atitude do povo. Quando eles compreenderam que os abalos eram uma forma de Deus fazer que voltassem a investir na sua casa, eles se animaram a obedecer, com a promessa divina de que aí então a prosperidade viria sobre eles. Em uma de suas profecias, Ageu deixou claro que os abalos visavam trazer a Deus os recursos para a restauração da sua casa. Ouça o que a Bíblia relata em Ageu 2. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 6-9. Deus nunca está contra o seu povo. Esses abalos visavam corrigi-lo, curá-lo, não destruí-lo. Tão logo voltaram a cumprir a vontade de Deus, foram abençoados. Quando o livro de Hebreus fala sobre os abalos de Deus, ele também fala sobre retermos a graça pela qual servimos a Deus de forma agradável. Hebreus 12, 28. Reter significa não perder, não desperdiçar. Isso nos mostra que mesmo em meio aos abalos divinos, podemos estar sob a graça de Deus, desde que não nos rebelemos, insistindo em deixar os nossos valores invertidos, de forma contrária aos valores da palavra. Quando somos abalados pelo tratamento divino, devemos corresponder em obediência e mudança de mente, de atitude. Ao obedecermos, a disciplina dará lugar à bênção do Senhor. Foi nesses mesmos dias e condições que Malaquias também foi usado por Deus para profetizar ao povo e desafiá-lo a honrar o trabalho de reconstrução do templo. Ele falou, inspirado pelo Espírito Santo, que à medida que o povo voltasse a entregar os seus dízimos e ofertas alçadas, Deus abriria as janelas do céu e derramaria uma grande bênção que não seria igualada a nenhuma outra bênção. Malaquias 3, 8-12. A partir do momento em que os israelitas decidiram seguir a voz divina e obedecer-lhe, eles viram a bênção de Deus sobre a sua vida. Escute o que a Bíblia diz em Ageu 2. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Ageu 2, 18 e 19. Deus de fato abalou a vida financeira deles, mas somente até que voltassem a priorizar o reino de Deus. Ele abalou as coisas abaláveis, para que as inabaláveis permanecessem. Deus é soberano e governa em toda e qualquer circunstância, fazendo que tudo contribua para o bem dos que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Nem sempre podemos entender o invisível e misterioso agir de Deus, mas sempre podemos ter a certeza de que é para o nosso próprio bem que Ele aplica os seus tratamentos em nós e nos corrige. Talvez a sua vida esteja sendo abalada pelo Senhor e você não saiba o que fazer. Aliás, não há realmente nada a fazer quando os abalos divinos chegam, a não ser suportar e reconstruir com o que sobrou. Deus quer mudar os seus valores, para que você coloque o reino dele em primeiro lugar. E quando você o fizer, esse processo será invertido e então ele o abençoará e o levará à reconstrução de tudo o que ruiu, porém com novos alicerces. Eu já experimentei esses abalos, em momentos em que não havia necessariamente deixado de ter o reino de Deus em primeiro lugar, mas em que eu estava me afastando do plano de Deus para a minha vida. De uma forma geral, ele sempre vem como uma correção, quando não estamos dando ouvidos à voz de Deus.
Se você tem percebido esses tremores e abalos em sua própria vida, não demore em separar um tempo para estar com o Senhor e sondar o seu próprio coração. Muitas pessoas reclamam que o Pai jamais fala com elas, mas, na verdade, elas nunca separam um tempo para ouvi-lo. Fique a sós com Deus e derrame o seu coração diante dele. Permita que ele fale sobre os seus valores, o que está certo e o que não está certo. Não se justifique, nem tente provar nada. Procure ouvir a voz de Deus, que poderá manifestar-se de formas diversas. Você talvez terá uma experiência extraordinária e sobrenatural, como também poderá simplesmente receber em seu coração determinadas passagens bíblicas avivadas, por meio das quais Deus falará com você. Eu não sei de que maneira Deus falará, mas se houver uma disposição e entrega da sua parte, ele certamente falará. Como no caso dos aguilhões, assim também acontece com os abalos de Deus. Não há nada que os remova a não ser arrependimento e submissão. É somente por meio da nossa obediência e mudança de atitude que o quadro é revertido. Do mesmo modo que os israelitas dos dias de Ageu tiveram que mudar os seus valores e comportamento para então verem a bênção do Senhor, em vez dos abalos, assim nós também temos que reordenar os nossos valores e comportamento para vermos tudo mudar. Não conseguimos ver Deus agindo em meio a um desmoronamento geral na nossa vida, mas devemos nos lembrar de que o seu agir é assim mesmo, invisível. É lógico que não estamos falando do melhor de Deus para nós, mas sim de correção. O plano do Senhor é abençoar-nos, é fazer o melhor para nós. Eu creio que o Pai prefere não ter que abalar a nossa vida. Contudo, é por causa da dureza do nosso coração e da nossa obstinação que ele nos trata dessa maneira. Não haveria abalos se não nos desviássemos da sua vontade, pois ele só ocorre quando algo está errado na nossa forma de agir. Os abalos de Deus se originam na nossa desobediência. Em caso de, em nossa rebeldia, nos desviarmos dos propósitos divinos. E a intensidade dos abalos sempre vem em proporção direta à nossa distorção de valores ou à nossa resistência ao Senhor e ao seu plano. Eles nunca são maiores nem menores do que necessitamos.